Você já se considerou melancólica? Essa palavra que é tão falada assim, né, nos ditos populares, é muito estudada na psicanálise e eu acho que vale a pena a gente dar um mergulho com um desses psicanalistas que eu mais amo e admiro, Alexandre Patrício, que eu tenho a honra de ter aqui de volta com a gente, para entender exatamente o que é a melancolia e como a gente lida com ela também para sair de um lugar de uma compulsão à repetição. Porque às vezes eu sinto, né, a gente está até num evento que fala de estar sempre em movimento, e eu sinto que a gente se coloca em movimento, mas a gente se coloca em movimento repetindo os mesmos traumas, os mesmos padrões, os mesmos medos, e aí, como tudo é sempre igual, a gente melancoliza. Então, eu queria entender esses dois conceitos, como eles se estão imbricados e como a gente sai desses lugares. Obrigada, Lê, por estar aqui comigo. Imagina, Cá, um prazer. Falar de melancolia, de repetição, olha, eu tenho meio que um pé atrás com esse conceito na psicanálise, porque eu vou te explicar, Cá. Muita gente começa a dizer assim, fulano vive nesse sofrimento porque tem um prazer na repetição. É claro que tem, a gente sabe, o Freud escreveu isso em 1920, em Além do Princípio do Prazer, né? Ele descobriu que tem algo que movimenta o nosso psiquismo, que não é só o prazer. Existe um prazer também na dor. Sim. Por isso que a gente fala que o neurótico padrão, ele adora ficar abraçado com cacto. Ai, que maravilhoso! Né? Porque o neurótico, ele fica assim, ai, meu emprego tá tão ruim, o chefe é abusivo e tal. Aí você fala assim pra ele, então seria legal você mudar, né? Respirar. Ah, mas eu já tenho anos de carreira. Então, aí, né, repete, fica naquela coisa. Ele não toma uma decisão e fica abraçado naquele sofrimento, naquele cacto, né? Bom, isso num caso de neurose. Mas quando a gente está falando de pacientes mais traumatizados, eu acho que não vale a pena correr para essa leitura. Eu gosto muito de uma compreensão, e isso é mais de um outro autor, que é o Sandor Ferenczi, que é um autor contemporâneo ao Freud, que estudou a metapsicologia do trauma, como o trauma acontece. Ele pesquisou que pacientes traumatizados, que sofriam um abuso ou episódios de agressão muito pequenininhos, eles não tinham o que a gente chama na psicanálise de recalque, né? Aquela vivência desconfortável, aquele desejo que a gente não quer se haver com ele, então a gente faz um recalque desse desejo. E aí paga um preço, que é uma conversão no corpo, um sintoma, uma obsessão. Aquela gastrite crônica, Aquela um toque. gastrite, exatamente. Hérnia de disco, que você não sabe de onde vem, mas tá ali, dói bastante, né? Você vai somatizando. Paga o preço de renunciar ao seu desejo, aos seus impulsos. Sempre tem um preço a pagar. Bom, o paciente traumatizado, ele não passa por essa questão. Ele não consegue fazer o recalque. A gente está falando de um eu muito imaturo. Então, quando uma criança sofre uma experiência traumática, o Ferenczi vai dizer que ela sofre uma clivagem do eu. O eu se estilhaça, ele se despedaça. E ele vai dizer que esse eu se despedaça, muitas vezes, para amadurecer de uma forma forçada para cuidar daquela parte que ficou vulnerável. Olha que bonito. Bonito isso. Então, por exemplo, uma criança que, sei lá, foi abandonada e precisa cuidar dos irmãos, ela amadurece rápido demais, desenvolve um papel de adulto para cuidar dos irmãos e a infância fica de lado. Então, isso não significa que essa criança é avançada, é inteligente, superdotada. Quando ela desenvolve o aspecto cognitivo em detrimento do aspecto emocional, a gente tem uma divisão do eu. Então, essa criança teve que amadurecer rápido demais para poder cuidar da família, para poder cuidar dela mesma, já que ela sofreu um abandono, já que ela foi negligenciada. Então, aqui você tem uma clivagem narcísica. Essa clivagem narcísica, ela tem uma interferência muito grande nas nossas relações. Por exemplo, numa melancolia, esse sujeito, ele vive o tempo todo tentando resgatar essa parte infantil dele, que ficou para trás em virtude da experiência traumática. Então, quando a gente fala de pacientes traumatizados que vivem nesse funcionamento melancólico, a gente não pode olhar só para a compulsão à repetição. A gente vai olhar também para essa clivagem do eu e para essa parte desse paciente que precisa regredir
e recuperar a sua infância que foi perdida. E isso acontece muito na clínica quando tem confiança. Quando o analista se mostra presente, acolhedor. E aí o Ferenczi diz que uma psicanálise nada mais é que duas crianças que brincam juntas desamparadas. Ai, que lindo! Isso é lindo, porque assim, o paciente, quando encontra confiança na clínica, ele vai poder viver pela primeira vez a infância dele, que ficou para trás. Então ele regride, ele se torna mais dependente, ele se torna mais afetivo emocionalmente com o analista, e a gente sustenta essa regressão, que é automática, que acontece por conta dessa experiência traumática primária. Bom, mas quando a gente fala da neurose, a gente fala desses pacientes que não sofreram essa experiência tão grave de trauma, a gente fala de pacientes mais integrados, digamos assim, eles de fato acabam sendo tomados por essa pulsão de morte e por esse princípio de repetição. Quando a gente tenta tirar o paciente dessa repetição, através de elaborações e interpretações, muitas vezes ele é resistente, porque tem um ganho secundário. Por exemplo, ficar na empresa que o chefe é tóxico, mas ao mesmo tempo eu tenho estabilidade, eu tenho um ganho. Qual é o ganho? Seu salário, sua... Não, e eu acho que mais do que o salário tem esse lugar do saber o jogo que eu tô jogando. Eu já sei que ele vai me machucar desse jeito. Perfeito, né? perfeito. Eu tenho o papel de ser a pessoa explorada que está aqui por conta do dinheiro. E eu não tenho opção. E, na verdade, você tem opção. Exato. Né? Eu acho que o maior ganho de tudo isso é eu não preciso lidar com tensão. E o aparelho psíquico nosso, ele não gosta muito de tensão. Tanto é que quando a gente sai da nossa rotina, a gente se perde. A gente não gosta de ser organizadinho, tal, né? Ter um nosso programa. Enfim, quando qualquer coisa intervém e a gente acaba saindo da nossa rotina, daquilo que foi planejado, isso gera tensão no aparelho psíquico. Muita gente reage frente a isso de uma forma mais defensiva, se retraindo ou de forma agressiva. Mas muita gente, às vezes, lida com isso de boa. Mas não é sempre, né? Então essa repetição, ela coloca o sujeito num estado zero de tensão. Eu não quero me preocupar, eu não quero esquentar minha cabeça, eu não quero entregar currículo, fazer entrevista. Entrar no Tinder e começar a paquerar outras pessoas, então fica com o marido abusivo mesmo. Fica com o embuste, né? Fica com o embuste porque, aqui eu já sei exatamente o que você falou. Aqui eu já sei onde eu tô. Eu já sei onde que eu vou quebrar a cara, eu já conheço esse mecanismo e eu fico. Então é interessante a gente pensar que se a gente fala de alguém que sofreu essa experiência traumática primária e que está nessa relação abusiva, muitas vezes ela não está em virtude da repetição. Ela está em virtude desse trauma e essa experiência traumática deixa o eu tão fragilizado que ela só existe com o outro, adesivada com o outro. Então, uma relação de dependência que as migalhas que eu recebo já são boas. E aí eu vejo muito, porque eu vejo assim, as pessoas que ficam numa relação e as pessoas que até mudam de relação, mas repetem esse padrão de vinculação. Então, assim, eu fico dependente da nova melhor amiga, e aí, de repente, Perfeito. ela é abusiva, Perfeito. da minha prima mais velha, do meu pai, da chefe nova, Perfeito. do novo namorado. Então, a pessoa até pode falar, não, mas eu tô me movimentando. Só que, psiquicamente, ela não tá, né? Perfeito. Não tá, não tá. Você tá em um padrão repetitivo que muitas vezes pode ter uma origem primária relacionada ao trauma ou mesmo nessa pulsão de morte que te movimenta, nessa repetição mórbida que é a mais preocupante. Quando você repete um padrão e você não se dá conta, isso sim é o que te coloca nessa posição meio que mortífera. Porque é uma posição desvitalizada. Não tem vida aí. Você está repetindo um padrão que você não se dá conta e esse padrão é um padrão que não te impulsiona a viver. É algo que vai te anulando cada vez mais. É o preço que se paga de se renunciar a si próprio. E daí, quanto mais você está anulado, mais você se sente dependente daquela pessoa, porque se ela não te quiser, ninguém vai querer, né? Exatamente, é um processo de retroalimentação. Isso vai sendo fomentado. Então você continua naquelas relações, você continua amarrado naquelas condições extremamente tóxicas, porque
na sua fantasia, você não é capaz, você não é, suficiente, você não se considera merecedor de estar em algo melhor. Então isso gera um adoecimento terrível e uma repetição de padrões que são extremamente tóxicos para a nossa vida psíquica e emocional. A quebra disso, como é que a gente vence a pulsão de morte, né? Freud vai dizer que é o maior empecilho na clínica. E, curiosamente, eu acho que a quebra disso é mostrar para o paciente, com muita delicadeza, porque às vezes quando você faz uma intervenção, uma interpretação, e você coloca esse paciente no ambiente de tensão, ele foge da análise. Sim. Porque lembra que eu falei? A gente não quer se tensionar. A gente não quer estar nesse ambiente de tensão. A gente quer ficar no conforto, no quentinho. E eu acho que é importante a gente ver que às vezes o conforto tá no desconforto, né? Exatamente. Você fala assim, não, mas eu tô tenso, a gente briga todo dia, eu, meu namorado, minha namorada, mas é confortável, porque a briga é sempre mais ou menos igual, você sabe os gatilhos, você sabe os gritos, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a proposta é justamente você mostrar para o paciente que existe um padrão ali, de uma forma muito sutil, à medida que ele consiga se narrar, ele consiga se observar. Então, olha, ai, Ale, eu tô nessa relação agora com a minha amiga, mas ela fez algumas coisas que parecem muito o que o meu antigo namorado abusivo fazia. Nossa. Aí você fala, bom, o que dá pra gente pegar daí, né? Aí a pessoa fala, nossa, acho que eu só mudei, né, de figura. O padrão é o mesmo. Só mudou a pessoa. Então ela vai se dando conta e vai se apropriando disso. Eu sempre falo que o objetivo central de uma análise é a gente mostrar a pessoa para ela mesma. Às vezes a gente passa assim batido em frente ao espelho, passa com pressa, passa cheio de afazeres. A gente não para olhar para o espelho e se observar. A análise é isso que caminha na contramão dessa era extremamente apressada, neoliberal, de fruição. A análise ela olha para aqueles pontos que estão ali e que precisam ser sutilmente tratados. Então, quando a gente olha para o espelho e fala assim, poxa, eu tenho esse ponto de vulnerabilidade, eu sou inseguro aqui, mas eu também tenho essa qualidade. E é importante que eu mesmo reconheça essa qualidade. É importante que eu mesmo, a partir desse processo de me observar, de olhar no espelho, possa reconhecer a grandeza do meu eu. Porque o que eu sinto que é muito angustiante muitas vezes as pessoas me escrevem no Amores Possíveis, eu consigo identificar o meu padrão, mas é mais forte do que eu. Então ela até vê no espelho, mas parece que é quase que aquilo vira um fantasma que me assombra, Perfeito. algo que me escapa. Perfeito. Como é que a gente sai desse lugar do eu entendo aonde eu estou repetindo, mas não consigo mudar? Que ferramentas a gente pode ter para começar as mudanças? Olha, não sei se eu vou responder diretamente a sua pergunta, mas eu lembro de um caso que eu atendi de uma paciente que estava numa relação abusiva, mas obviamente ela não percebia. Então ela era a culpada, né? Ela estava acabando com a relação, ela era controladora e o namorado era o pobre coitado. Aos poucos, ela foi trazendo algumas narrativas para mim e eu fui percebendo, porque até então quando ela chegou para fazer análise, ela chegou com essa queixa. Ale, eu estou desequilibrada emocionalmente, eu sou extremamente agressiva, controladora. Tá, então vamos tratar isso. Mas à medida que as narrativas foram surgindo, eu percebi que isso não partia dela. Isso partia do parceiro. E ela nem se dava conta. Ela nem se dava conta. E aí eu acho que o ápice de tudo isso foi um dia que ela saiu com o parceiro e com os amigos dele. E ela começou a conversar, e como ela é muito inteligente, culta, delicada, as pessoas começaram a elogiar ela. Falaram assim, nossa, como você é interessante, né? Culta, brilhante. E ela ficou muito feliz, porque ela foi vista, né? Por alguém, pelos amigos, por casais de amigos, enfim. E, quando eles saíram daquele lugar, ele foi do caminho do lugar até em casa, falando um monte para ela, diminuindo ela. E aí, ela me narrou isso, e eu perguntei para ela, e o que você pensa disso?
Eu falei assim, Ale, eu acho que quando eu existi a primeira vez, ele tentou apagar a minha existência. Ai, que lindo. E aí eu falei assim, o que a gente faz com isso? Porque agora você tá sabendo um pouco mais quem você é. Você tá sabendo de toda a sua grandeza. O que você faz com isso? Ela falou assim, eu não sei, eu só sei que eu acho que eu preciso sair dessa repetição. Eu falei, no seu tempo. Porque por mais que isso me doa e que eu queria que ela saísse dessa relação, esse era o meu desejo, se eu faço uma sugestão ou uma interferência direta, isso recai sobre mim. Sim. Eu terminei minha relação por conta do Alê. Então, né, me arrependi, volto com embuste, fico com raiva do Alê e não continuo a terapia. Esse é o cuidado que o psicanalista precisa ter. Se preocupar com essa questão contratransferencial, né? Se preocupar com essa questão que pega a gente. Porque para mim me incomoda muito uma mulher dentro de uma relação abusiva. A gente tem esse desejo de salvar, de tirar, mas a gente não pode fazer isso. Sim. A pessoa tem que fazer por ela mesma. E acho que isso eu achei bonito que você falou que ela foi vista com outros olhos, que a gente estava falando até, se vocês não viram a entrevista anterior do Alê sobre ambivalência, vale muito ver, sobre a gente não conseguir se amar sozinha. Então, talvez exercitar um passeio por outros olhares é mais importante para fortalecer a paciente do que uma urgência de terminar a relação, né? Perfeito. E eu acho que o olhar do analista nesse sentido é muito fundamental. Porque é o que vai dar estrutura, força para esse eu. Se ela tem alguém com ela que está acompanhando, porque várias vezes eu falava assim, olha, se você precisar, me escreve à noite, né? Se você precisar, me manda um áudio, eu vou te responder. Não importa o horário. Eu sei que você está passando por um momento de muita fragilidade. Então ela tinha alguém que olhava para ela, que estava junto dela. E aí, cara, o mais lindo disso foi assim, depois dessa sessão, passou uma semana, era a sessão seguinte, e ela estava num cenário muito diferente. Ela estava num quarto, ela fazia geralmente na sala, e na cama tinha umas luzinhas penduradas. Coisa mais linda, assim. Um cenário bem iluminado. Aquelas luzinhas coloridas atrás da cama. Aí eu falei, nossa, você mudou de cenário, né? Tá no quarto? Aí ela falou assim, não, Ale, eu mudei de casa. Eu peguei as minhas coisas e fui embora daquela relação. E eu não volto mais. Porque eu me dei conta de quanto eu ficava ali, quanto mais eu ficava, mais eu me anulava. Então você vê que foi algo que demorou aí. Foram 8 meses de processo, ela foi se olhando, eu não podia forçar mais do que ela tinha atingido de possibilidade, e ela, em primeira pessoa, a partir do desenvolvimento maturacional dela, da maturidade que ela conquista, ela mesma sai dessa situação. E uma das coisas mais lindas, depois que passou uns 3 meses desse término, ela bloqueou, enfim, rompeu totalmente com o cara. E aí, ela estava morando num lugar lindo, que eu adoro. Eu falava assim, aproveita esse lugar, vai em tal lugar, né? Aí ela falou assim, Ale, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei assim, conta. Aí ela disse, hoje eu tive a experiência de ir ao cinema sozinha. Fui ao cinema, tomei um café, curti a minha presença. E posso te dizer, há muito tempo eu não me sentia tão bem. Nossa, que lindo. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente fica tão preocupado, tão incomodado, querendo tirar o paciente dessa repetição. E é um problema que a gente vai construir e vai resolver juntos. Não dá para a gente forçar um processo que ainda não está pronto para acontecer. Por isso que o Winnicott vai falar da maturidade do ser humano, do desenvolvimento maturacional. O desenvolvimento maturacional, ele acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, por mais que você faça intervenção, como a gente fez a metáfora do espelho, mostra o espelho, a pessoa vai falar, não consigo sair. Tudo bem, vamos caminhando junto. O que importa é que você se mantenha à disposição dessa pessoa e sustente essa fragilidade para que isso dê força ao ego dela e ela consiga sair da situação em primeira pessoa. E isso é sair de um estado melancólico? O que é o estado melancólico? O estado melancólico é aquele estado em que a vida perde o brilho.
em que você não vê mais sentido em fazer coisas que você fazia. O Freud vai falar que a melancolia ela está atrelada à perda de um objeto, quando a sombra do objeto recai sobre o eu. Ele faz uma diferença do luto e da melancolia. No luto, a gente sabe o objeto que a gente perdeu e a gente precisa fazer um trabalho de luto. Isso é muito bonito. Um trabalho custoso. O luto, ele é difícil. A gente não elabora o luto em 3, 4 dias. Sim. Né? É um trabalho que vem sendo construído, que vai sendo construído até a gente poder superar. O melancólico, ele perde o objeto, mas na verdade ele não sabe bem o que ele perdeu. Porque como ele está totalmente identificado e adesivado nesse objeto, ele existe com o objeto, quando ele perde isso, ele perde também parte da identidade dele. Então ele fica ali totalmente vivendo à sombra desse objeto perdido, que pode ser um lugar, um emprego, um amor, um ente da família. Mas ele não sabe bem o que ele perdeu, porque com essa perda, ele perde tudo aquilo, todos os significados, todos os afetos que aquele objeto representava para ele. Meio Proust, né? Em busca do tempo perdido. Exatamente, exatamente. Ele perde tudo aquilo que representava para ele. Então ele vive à sombra desse objeto. Então, se eu vivo com um objeto e ele foi embora, a minha libido estava ligada ao outro. Se eu perco esse outro, ela volta para mim. E aí eu faço o encapsulamento narcísico, o encapsulamento libidinal. Eu não consigo mais me relacionar com ninguém ou com nada. Então o melancólico é aquele que não vê sentido nas coisas. Vou sair de casa hoje para quê? Ver as mesmas pessoas, as mesmas músicas, pegar trânsito, me cansar? Então eu fico em casa. Não vai dar certo mesmo? Não vai dar certo mesmo, exatamente. Então você tem esse movimento, que é um movimento um tanto quanto mortífero, silencioso e muito perigoso. Por quê? Quando você começa a se privar das relações com os outros, esse isolamento empobrece o seu eu. É extremamente patológico. Esses dias eu estava lendo uma matéria de uma médica que é psicanalista e ela publicou um texto muito interessante falando dos prejuízos psíquicos e também corporais do isolamento social. Ai, que incrível. Então, assim, inflamações de pele, inflamações intestinais, depressão, ansiedade, tudo isso foi provocado pelo excesso de isolamento social. E que muitas pessoas continuaram no pós-pandemia. Elas descobriram que elas são suficientes trabalhando sozinhas, no círculo delas, e a gente evita cada vez mais o laço com o outro. Ou às vezes a gente não quer incomodar, né? Porque eu vejo que a gente vive também no imperativo da felicidade. E aí você fala, não tô legal, eu vou ficar aqui em casa, a hora que eu melhorar, eu saio. Exato. Porque eu não vou ser uma boa companhia. Exato. Só que às vezes o melhorar é você sair. Tem um texto lindo de um site que se chama Precisamos Falar sobre o Luto, da Mariana Maciel, e ela fala, eu vou levar minha dor para passear. Às vezes que isso, lindo. né? Sim, sim. Compartilhar. Eu acho que quando o Freud fala do trabalho do luto, é isso. O luto é feito na partilha, na troca, na convivência. E à medida que eu consigo narrar toda essa experiência. Se eu não consigo compartilhar tudo isso, isso me assombra. É um fantasma, um espectro, que vai estar sempre ali atrás de mim, me assombrando. Porque não foi resolvido, né? Não foi dito. Mas se manter melancólico, de alguma forma, é se manter na companhia da ausência? É se manter na companhia da ausência e ter ganhos com isso. Mas esses ganhos, muitas vezes, geram também prejuízos. Por quê? Não é uma solidão que você curte no sentido de solitude. É uma solidão no sentido patológico do termo. Uma solidão no sentido de isolamento. E isso é prejudicial para o psiquismo. E aí, quando a pessoa está no estado melancólico, ela se sente incapaz de ser amada, de trabalhar? Muito. A gente tem perda de autoestima, perda de autoconfiança, né? Então, a melancolia é aquele estado de isolamento. Você fica você mesmo preso com seus próprios pensamentos e esses pensamentos te consomem. E aí eu gosto de uma frase do Andrew Solomon,
que ele faz uma analogia da melancolia com a depressão, né? Que hoje a gente chama mais depressão, né? A melancolia, ela meio que caiu em desuso e hoje a gente fala das depressões por conta do CID, do DSM, enfim. E o Andrew Solomon fala assim, o depressivo, quando olha para trás, ele não fica olhando para aquelas lembranças que machucaram ele. As pessoas pensam que é muito assim, né? O depressivo, quando olha para trás, ele olha para as lembranças que fizeram ele feliz e ele acha que nunca mais vai ser capaz de alcançar esse estado. Isso é o que mais dói. Quando a gente olha para trás no estado de melancolia, de depressão, lembra dos nossos momentos felizes e pensa, eu nunca mais vou alcançar esse estado. Que acho que a gente romantiza isso, né? Tem aquela música, nem lembro de quem era, mas era The First Love is the Deepest. Então é isso, minha juventude, meu primeiro amor, aquela casa. Eu ouvi uma entrevista uma vez do Guilherme Arriaga e do Inharitu, que quando eles escreviam juntos, eles sempre escreviam sobre um momento onde você acha que a sua vida estava incrível e algo se perdeu. E você passa a vida tentando voltar lá, né? Então, no 21 gramas, a mulher quer ir atrás de quem está com o coração do marido dela que morreu. É tipo, algo se perdeu e eu não sei muito como. Como sair desse lugar sem também se cobrar um esquecimento do que foi lindo? Não, eu acho que viver, como diz Caetano, né? Faz parte de reconhecer a dor e a delícia de ser o que é. De ser quem se é. Eu acho que não dá pra gente poder romantizar uma existência totalmente baseada na fruição ou anular as nossas vivências e, vamos começar do ponto zero. A gente é o conjunto da obra. A gente é o conjunto da nossa história, dos nossos traumas, das nossas perdas e dos nossos ganhos. Eu acho que lidar com tudo isso é você poder ser capaz de coletar tudo isso e fazer disso algo que te impulsione. Eu gosto muito de uma afirmação do Winnicott, que ele vai dizer, ele vai priorizar a espontaneidade da vida e a capacidade do ser humano de brincar. Ele fala que o brincar é algo que está totalmente relacionado à saúde, porque hoje as pessoas são tão sérias, Sim. tão neuróticas, tão funcionais, e elas perderam a capacidade de brincar, de experienciar a infância. Então, quando a gente consegue rir da nossa própria desgraça, Sim. resumo da ópera é isso. A gente está conseguindo elaborar toda a nossa história, mesmo que essa história esteja repleta de rachaduras. E não comparar, né, Ale? Porque às vezes eu sinto que as pessoas saem no trailer das histórias porque não é igual. Esse cara não é igual o meu antigo amor. Mas talvez o seu antigo amor, o ápice dele foi depois de muitos meses que você não está se dando. Ou tudo bem, não, talvez foi uma paixão fulminante, mas essa pode ser uma história linda que vai ser construída. Exato. Como não usar também as alegrias passadas como referência, né? Acho que como um ponto de referência mesmo, um gabarito, né? Um gabarito, sim. Será que o próximo vai ser tão bom quanto o outro? Olha, eu acho que muita gente se paralisa justamente porque tem medo de viver novas experiências. E aí a gente entra de novo na questão da pulsão de morte, do alívio de tensão. A gente não quer se tensionar. Então, a última relação foi tão boa, por que eu vou tentar outra nova? Muita gente fala assim no apaixonamento, né? Por que eu vou me permitir me apaixonar por outra pessoa se eu posso correr o risco de quebrar a cara? Sim. Não é? E eu acho que quando a gente tem esse medo, a gente não vive. A Maria Rita Kell, ela vai dizer que o sujeito depressivo, né, o paciente depressivo, ele já tem medo de dar o próximo passo pensando na queda. E eu acho que é exatamente isso. A melancolia, ela te impossibilita de viver porque você fica preso a referências passadas. Você fica preso a memórias de dias muito bons que você acha que você não vai conseguir vivenciar de novo. E nisso, a gente cai no círculo da repetição desse estado zero de tensão, né? Da pulsão de morte. Então eu fico aqui, não quero me frustrar, Sim. Não quero me decepcionar, então eu não saio do lugar. Eu acho que uma boa medida para a gente seguir em frente é arriscar e saber que a vida ela é feita de dores e de alegrias.
e que a perfeição não existe. Eu acho que isso é abraçar a nossa verdadeira essência. A essência de arriscar. Obrigada, Lê, por estar aqui comigo. Imagina, Cá, um prazer.